As coisas espirituais são tremendas, né? O poder de Deus, de Jesus, é tremendo. E muitas das vezes a gente não entende. E uma coisa simples e muitas das vezes a gente não entende. Quem viu minha live hoje de manhã, viu como eu tava, o sufoco que eu tava. Na live eu não falei, mas a hora que eu comecei a passar mal no quarto e eu fechei meus olhos e pedi para Deus o que estava acontecendo. Gente, quem não quiser acreditar, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado. Mas jamais eu teria coragem de falar qualquer mentira, principalmente sobre um assunto desse. É como se eu estivesse vendo uma luta, uma batalha espiritual, sabe? Então, gente, eu já tô em outro lugar. Eu vim trazer a Heloísa, eu peguei ela no serviço, vim trazer em outro lugar. Mas eu acredito que eu parei no momento que eu falava que eu pude ver uma batalha espiritual. E eu pedi para Deus me mostrar, né? Então foi quando ele me mostrou a batalha. E eu sentia no meu coração que tinha a ver com os meus filhos. Não sei com qual, mas tinha a ver com os meus filhos ou com um filho. Então aquilo foi me dando uma agonia, um aperto no peito, uma coisa. Porque daí eu pensei, Deus, mas confirma, Senhor, confirma, porque eu não posso ficar assim. E daí, antes de fazer a live, se fosse ver, eu já devia ter dobrado meu joelho, orado, mas só que eu estava tão agoniada e eu queria pôr para fora. E a gente precisa aprender a pôr para fora com aquele que realmente pode resolver. Claro que eu quero muito agradecer vocês que esteve na live, vocês que me ajudou ali naquele momento, eu agradeço muito. Mas quem pode de fato resolver pra gente esse tipo de coisa é só uma pessoa, que é Deus, né? É Ele que sabe de todas as coisas, que Ele é o dono de todas as coisas. E gente, depois que eu terminei a live, aí eu entrei no meu quarto, eu estava bem melhor, mas eu dobrei meu joelho, eu fiz minha oração, eu entreguei novamente, porque eu entrego todo dia a vida dos meus filhos a Deus. Eu peço tanto para Deus dar discernimento, dar sabedoria e livrar eles de todos os mal, visível e invisível. E aí, gente, depois de eu fazer aquela oração tudo, eu me senti um pouco melhor. Gente, eu vou contar um milagre que eu soube nesse vídeo aqui, tá? Aí, gente, tá bom, passou, eu almocei, depois de tudo isso, aí eu voltei lá pro meu curso, ela chegou, na sexta-feira é assim que ela faz, até não é, às vezes ela para já no serviço, mas ela esqueceu a roupa de serviço dela, então ela foi em casa. Que de sexta-feira ela não entra ela entra 1h30. E aí eu levo ela, né? E como ela esqueceu a roupa, eu fui levar ela. E no que eu fui levar ela, gente, eu parei, vocês sabem que em casa a gente ama pimenta, né? Tem um bar aqui em Pedreira, que pra quem conhece é o bar do Savane, que é o terrão que tá lá agora, né? Mas continua sendo o nome Bar do Savane. E eu tinha encomendado para ele pimenta com mari. Só que eu encomendei mais, mas não tinha. Então, dentro de um bar eu tava. Só que é um bar, gente, quem conhece sabe. É um bar que não é um bar que tem beldaiada, nada dessas coisas. Terrão é um homem de família, Marcelo também. Marcelo separou agora, né? Tem o dele, é onde minha cunhada trabalha, inclusive. Aí eu aproveitei que eu trouxe a Heloísa, o Terrão mandou me avisar hoje que minha pimenta tinha chegado, porque todo sábado eu vou lá perguntar. Aí eu trouxe a Elo, aproveitei e fui lá no Terrão pegar minha pimenta. Ele ia dar pra mim só a pimenta, mas como chegou antes de ontem, ficou com medo de estragar, ele preparou já o molho do jeito dele pra mim, que eu sei que é maravilhoso, né?
Gente, só que o Terrão tinha ido almoçar e não tinha chegado ainda. E eu sou muito pacienciosa, então eu peguei e abri o celular. E no que eu abri o celular, eu vi uma pessoa que eu nunca vi, falando essas palavras, nessa palavra aqui, ó: acorda, mulher, dobre as orações pelos seus filhos. Grande é a fúria do adversário, mas através das suas orações Deus dará o livramento de escape. Olha a palavra, olha o que a mulher estava falando, gente. Olha para vocês verem. Justo no dia de hoje, num pouco que eu estava esperando uma pessoa dentro de um bar que não é nem lugar de ficar, certo? Que o bar estava praticamente vazio. Eu estava ali só esperando ele mesmo, quietinha, sentada numa mesa, tomando uma coca, esperando ele chegar. A Heloísa está vindo, eu vou ter que parar de novo, gente. Eita. Gente, o negócio é eu acabar de fazer esse vídeo aqui, porque o Vitor já tá aí também. Sei que tá um pouquinho escuro. Se eu abrir a porta, as cachorreiras vêm. Deixa eu ver se eu abrir essa. Abrir essa aqui. Então, gente, daí eu tava falando pra Elo, sabe? Eu gostaria tanto que vocês... Eu falei pra ela que eu queria que todo mundo sentisse o que eu senti e que todo mundo visse o que eu vi, que ela visse o que eu vi, que o mozinho, pelo menos aqui em casa, os meus filhos, a Aline, a Natália, sabe assim, o mozinho, a Aline, a Natália, o Vitor, visse o que eu vi para eles entender. Para de piscar a lâmpada. E aí, gente, eu sei que eu nem cumprimentei vocês hoje, né? Desculpa. Bom, aí a pessoa vem e manda essa palavra aí, que é de Deus, óbvio que é de Deus, né? Sei que vai ficar um pouquinho escuro, gente, mas vocês desculpa, tá? E aí, depois disso... Eu fui ver um videozinho de um canal que eu já assisto mesmo, que conta histórias reais, vocês sabem que eu gosto. E veja a história que veio em seguida, gente. A confirmação. Veja isso aqui. Veja esse milagre. Uma mãe contou, entre outras, né? Eu vou abreviar aqui. Ela estava... Acho que tinha alguma comemoraçãozinha, alguma coisinha lá na casa dela, mas a verdade é que ela tava tipo fazendo almoço ou lavando louça, não me lembro muito bem qual dessas duas coisas. O menininho, o filhinho dela, eu acho que de 4 aninhos, junto com a cachorra, ele falou assim: mamãe, vou brincar, e saiu com a cachorra pra fora. Gente, que coisa absurda, que coisa incrível. Saiu com a cachorra pra fora. Tá bom, filho, vai. Logo depois, a cachorra voltou molhada. E o menino não voltou. Mas naquele momento, ela não teve coragem de ir lá fora. E eu sei o que é isso. Porque uma vez, quando eu morava na usina do Baita e a Aline sumiu, ela tinha uns 3 aninhos, nós procuramos ela em tudo. Até na fazenda nós fomos, que é tipo uns 4 quilômetros, a gente foi de a pé. Mas eu não tinha coragem de ir na represa, né? Eu morava na beirada da represa, gente. Não bem na beirada, igual é daqui lá embaixo na horta, lá embaixo assim. Na represa eu não tinha coragem de ir. E se fosse ver, qual era o primeiro lugar que eu tinha que ir? Na represa, voando. Então eu entendo ela. Eu tô explicando isso de mim, que aconteceu comigo, porque muita pessoa pode falar: mas que mãe é essa? Porque a hora que ela viu a cachorra molhada, ela já tinha que ter ido correndo na piscina. Sim, o certo, o óbvio era. Só que a mãe sai de si. Eu saí de mim quando a Aline sumiu, lá na usina.
do Basílio. Bom, aí, gente, essa mãe, ela foi no quarto, na sala, mas ela sabia que a criança não ia estar lá, né, no fundo. Aí ela foi lá fora. Quando ela foi lá fora, ela viu o menino já embaixo, no fundo da piscina, já desfalecido. Aí ela gritou, eu não lembro muito bem se foi ela que tirou, o marido, sei lá eu quem, tirou o menino. Ele já estava já totalmente desmaiado, ele estava com tudo assim branco e tudo totalmente sem cor. Aqui já estava, sabe assim, ela explicou o jeito que estava a mandíbula dele, estava já de um jeito terrível. Aí já chamaram a ambulância, chamaram o socorro, e enquanto isso, enquanto o socorro veio, eles ficaram tentando reanimar o menino, mas sem sucesso. Eu sei que, gente, eu não sei detalhar, né? Parece dar um bloqueio. Eu não lembro se ela foi junto, se ela não teve coragem de ir junto. Eu sei que o menino, quando abriu o olho, falou para ela: mamãe, você não me segurou. Coisa assim, sabe, gente? Mamãe, você não me segurou. Aí ela falou: não, filho. Daí ele falou assim: mamãe, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Mamãe, enquanto você não veio e eu estava em outro lugar, Jesus, todo esse tempo, mamãe, eu estava segurando na mão de Jesus. Só que eu não conseguia ver ele. Eu conseguia falar com ele, mas eu não conseguia olhar para ele, porque era muito forte, ele tinha um brilho, ele tinha uma luz muito forte e eu não conseguia olhar para ele, mas ele estava segurando a minha mão. E claro, óbvio que é um milagre. O menino já tinha ido desse jeito que eu tô falando, gente. Então isso aqui, gente, para fortalecer, fortificar a fé de quem teve fé, tentar pôr um pouquinho de fé para quem não tem fé e compartilhar isso que está aqui em mim. Então vocês vê quanta coisa aconteceu aqui no dia de hoje. E tem mais, se a Heloísa não tivesse esquecido a roupa do trabalho, eu não teria ido no bar buscar a pimenta, porque era amanhã que eu ia. Vocês sabem que no sábado eu vou. Eu não teria ido no bar. Eu não teria ficado ociosa aquele tempo ali. Eu nunca ia abrir justo o Facebook ainda, que eu nem entro. Era uma mensagem no Facebook. E eu não teria ouvido a palavra daquela senhora abençoada, que eu tenho certeza que foi usada por Deus naquele momento, porque Deus fala com a gente através de louvor, Deus fala com a gente através de um vídeo. Talvez, eu tenho quase certeza, gente, que alguém nesse momento aqui, e quando eu falo nesse momento, eu não estou falando de hoje, dia 26 ou 27 de março de 2026. Pode ser que daqui um ano, daqui 2 anos, se não for hoje, daqui um ano, daqui 2 anos, nesse momento, alguém que precisa vai estar vendo esse vídeo. É isso. E eu desejo a todos muita paz, gratidão. E mais uma vez, muito obrigada por tudo, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Até o próximo.